semáforos derreteram, as usinas nucleares foram desligadas por conta do superaquecimento da água, o asfalto já derreteu e encerrou vários fluxos de trem em toda a Europa e está instaurado um verdadeiro caos que custará dezenas de bilhões de reais para o cidadão europeu nesse momento. Londres vira forno, imagens mostram asfalto a 65 graus Celsius durante onda de calor. Em áreas que têm estrutura de ferro, por exemplo, em trilhos próximo a esse asfalto, o asfalto supera e muito essa temperatura e chega a derreter e inviabilizar o transporte. Calor extremo mata mais de 200 pessoas na Espanha em apenas 4 dias. Boa parte desses óbitos são idosos, mais de 65 anos, e 40% morreu dentro de casa. Recorde de calor atinge a Europa. França registra mais de 1.000 mortes em apenas 3 dias. Eu estou falando dessa semana que passou agora. E contando, tá? Todos os dias estão sendo centenas de mortos na Europa por conta de uma onda de calor de cerca de uma semana de duração. Nós somamos hoje 1.300 mortes ao todo no continente europeu por conta de uma onda de calor que ainda está longe de acabar e que ainda pode retornar ainda com muito mais força nos próximos meses. A Europa, que inclusive economicamente está em muito melhor condição do que a gente para lidar com esse tipo de fenômeno, vem se preparando há um bom tempo para esse fenômeno e agora foi atingida frontalmente por essa onda de calor que está muito mais profunda do que qualquer outra da história da Europa. Todos os dias eles estão batendo o recorde da temperatura do dia anterior. E por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? O Instituto Nacional de Meteorologia, agora do Brasil, e órgãos oficiais, né, do nosso país, inclusive o próprio INET e tantos outros, acendem alerta máximo e lançam um boletim inédito sobre o El Niño no Brasil. A probabilidade de um El Niño severo atingir o nosso país subiu de ontem para hoje para 90% de probabilidade. E dele se tornar um super El Niño, ou seja, muito mais grave do que o El Niño, que já é severo, ela também está agora como muito alta chance de acontecer, antes era apenas 1/4. Essa mancha vermelha nas águas superficiais do Pacífico, elas mostram o aquecimento dessas águas superficiais acima de 2 graus Celsius, o que já configura um estado grave do El Niño, e essa temperatura ela chega agora com força total no Brasil, iniciando nesse mês que nós estamos. E as previsões com isso é de precipitação muito acima da média para o sul do país, aquelas cenas de alagamento que nós vimos no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por aí vai. E para o norte e nordeste, onde nós estamos, são as secas profundas, a estiagem, a onda de calor, os incêndios nas nossas florestas tendem a, talvez, com alta probabilidade, atingir padrões sem precedentes na história do nosso país. Inclusive, um El Niño como esse nós só tivemos há 140 anos, quando nós tivemos entre 30 e 60 milhões de mortes aqui no nosso país. É muito grave o que está apontando e esse é o momento da prevenção. Nós não podemos olhar essas notícias e esperar para ver o que vai acontecer, se vai acontecer ou não. Nós protocolamos vários projetos de lei nesse sentido, inclusive o PL 660, que é o PL ECOA, para escolas adaptadas a essa situação. As escolas são as primeiras vítimas de extremos climáticos, que viram refúgio, que acabam as aulas e uma série de outros problemas. Esse projeto foi aprovado há 2 semanas em São Paulo, ele já foi protocolado em mais de 30 municípios por uma articulação da bancada do clima e está tramitando agora na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós já aprovamos na Comissão de Meio Ambiente também a convocação dos órgãos municipais e estaduais para debatermos o que está sendo feito em Fortaleza de prevenção contra essa situação, para que a gente consiga passar na melhor tranquilidade possível, porque as pessoas mais vulnerabilizadas das periferias de Fortaleza são as primeiras a sofrer com essa situação.